Eu sou a Gabriela Vigel e bem-vindos ao mês do orgulho! Viva gay! Gay, 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 gay. Nesse mês, eu gostaria de trazer pelo menos uma vez na semana vídeos com assuntos focados em pessoas queer. E hoje já vamos começar do jeito que eu amo. Meus filmes, séries e livros queer favoritos. Olha, eu tô com o computador aqui do lado pra eu não esquecer dos livros, dos filmes, né? E, foi tão difícil escolher os meus favoritos, porque tem tantas obras maravilhosas que eu me identifiquei tanto e que tantas coisas maravilhosas e foi muito difícil eu escolher os meus favoritos, mas fazer o quê, né? Eu tive que dar o meu jeito. Já avisando que com certeza esse vídeo contém spoiler, então se eu falar o nome de alguma série, de algum livro que você queira ver e não queira receber spoiler, toma cuidado! Eu não poderia começar isso com outra obra que não fosse Brokeback Mountain. Em Brokeback Mountain, temos a história de dois homens, Jack Twist e Ennis Delmar, que se conhecem enquanto trabalham juntos como cuidadores de ovelhas na montanha Brokeback. Eles se conheceram no verão e aquilo que era para ser só uma parceria de trabalho evolui para algo mais e bem mais profundo. Eu tenho um carinho tão grande por esse filme, nossa, eu acho ele fantástico. Gente, desculpa se eu chorar nesse vídeo, porque eu sinto demais as coisas. Eu tenho um carinho tão gigante por esse filme, é um dos meus filmes favoritos da vida, não necessariamente queer ou não, mas é um dos meus filmes favoritos da vida. Eu acho que a atuação dos dois foi tão maravilhosa, de todos, né? O elenco que temos nesse filme é gigantesco, um elenco de peso, um elenco de respeito, e a história é tão linda, todo mundo conseguiu entrar tão bem no personagem e... gente, eu sou fascinada por esse filme, eu choro todas as vezes que eu assisto e eu tenho um amor muito grande por ele. Eu acho que é um filme muito sensível, em que as pessoas não estavam preparadas na época, mas hoje em dia é uma obra de arte, gente, é uma obra de arte. Também precisamos falar de Call Me By Your Name, ou na tradução, né, brasileira, Herbert Richards, Me Chame Pelo Seu Nome. Durante um verão na Itália, tudo começa a mudar na vida de Elio, quando o estudante mais velho, Oliver, chega para passar uma temporada na casa de sua família. Aos poucos, surge uma conexão muito delicada e profunda entre os dois. Um filme marcado pela curiosidade da descoberta, a juventude e o medo de falar. Eu já assisti o filme, eu já assisti o livro e posso dizer que os dois são igualmente maravilhosos. Mas eu acho que a essência desse filme é muito diferente de todos os outros. E também, né, gente, situado na Itália, por favor, né, não tinha como esse filme ser ruim. Eu também acho que as atuações foram impecáveis, maravilhosas. Nossa, o Timothée Chalamet arrasou nesse trabalho, arrasou. E eu também tenho muitas memórias legais desse filme, eu tenho muitas memórias bonitas desse filme. Do momento em que eu assisti ele e também em relação a uma pessoa, uma amiga minha, que é fascinada por esse filme e que... ela que me apresentou esse filme, na verdade. É uma história de amor muito bonita, com um final trágico, mas também um final de crescimento, de amadurecimento. Ao mesmo tempo que eu gosto do Oliver, eu detesto o Oliver, tá? Só queria deixar aqui. Eu não aceito ele ter feito aquilo com o Hélio, porque o Hélio merecia tudo nesse mundo. História, hein? Aposto que poderíamos fazer história. E foi isso que Vermelho, Branco, Sangue Azul deixou na minha vida. Vermelho, Branco, Sangue Azul é uma história extremamente envolvente, extremamente sentimental e também extremamente picante sobre o primeiro filho dos Estados Unidos e o príncipe da Inglaterra. Ele é um livro de enemies to lovers, onde os dois se odiavam muito, por conta de um mal entendido no passado. Eu não tenho palavras para falar sobre esse livro. Esse livro é o meu livro favorito da minha vida. Eu sou simplesmente apaixonada nos personagens, eu sou apaixonada no Alex, e eu sou apaixonada no Henry, e eu acho que eles são tão perfeitos um para o outro. Eu acho que as cenas são tão bem escritas.
O filme também, o filme é sensacional. Eu vou falar até a verdade pra vocês. Eu tinha medo de assistir o filme, porque o livro tinha sido tão incrível que eu tinha medo que o filme não fosse tão boa quanto o livro e que destruísse aquela memória tão incrível de um livro tão maravilhoso que eu tinha lido. Mas quando eu assisti a adaptação, tem muitas coisas diferentes, claro. A irmã do Alex não existe no filme, tal, mas a essência do filme, da história dos dois, é tão perfeita e muito parecida com o livro. E, assim, na verdade, assistir o filme só me fez me apaixonar ainda mais por essa história. Eu já li o livro 2 vezes, eu já assisti o filme incontáveis vezes e choro em todas as cenas específicas. E elas nem são cenas tristes, elas são cenas bonitas, mas eu não consigo, choro nelas também. Já que estamos no tema realeza, vamos falar sobre Young Royals. Young Royals é uma série sueca onde o príncipe da Suécia, Willem, se envolve numa confusão gigante lá numa balada encrenqueiro e após isso, a família real decide enviar ele para o colégio interno Hillerska. Lá, ele conhece e se apaixona por um aluno bolsista, Simon, que é apaixonado por música. Que história maravilhosa! Eu acho tudo muito incrível. O fato do Simon manter as opiniões dele sobre a política e sobre a realeza, mesmo estando junto com Willem, que é o príncipe. E também pelo final maravilhoso que foi ele escolhendo largar a realeza para poder ficar com Simon. Essa cena, nossa senhora, essa cena da... E se eu disser que acabou totalmente o armazenamento do meu celular? Então, eu não vou deixar que isso me abale. Eu vou usar outro aparelho aqui pra gravar e vou continuar da mesma parte que eu parei, tá? Então, vamos lá comigo. Tentando voltar de onde eu parei, porque eu tava quase no final do meu raciocínio. Eu gosto muito da última cena. E é muito linda, né, gente? Vamos falar a verdade. O carro parando lá e os dois se abraçando e indo embora juntos. Ai, que coisa incrível! Eu também acho muito importante a gente falar de My Policeman. My Policeman se passa em torno dos anos 40 a 60, onde pessoas LGBTs ainda eram condenadas por ser quem elas são. A comunidade ainda precisava se esconder para ser aceita socialmente. Esse filme trata sobre assuntos pesados, algumas cenas são fortes, tal, do Patrick preso, e o Patrick, que já era um homem além de seu tempo, né, era um artista, cuidava de um museu e tal, então ele já era visto como os imorais, que é como está escrito no livro, né, então é muito, muito bonito, muito bonito. Só assistam, chorem um pouquinho e voltem aqui pra me falar o que vocês acharam desse filme. Pesei o clima? Pesei um pouco. Então vamos pra alegria agora? Vamos falar de Heartstoppers? Gente, eu sou fascinada em Heartstoppers. Muito, 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 muito. Heartstoppers acompanha um romance entre o estudante tímido e recluso Charles Spring e o jogador de rugby Nick Nelson. Tudo muda após eles se tornarem amigos de classe, estudarem juntos e aquela amizade, aos poucos, vai o quê? Se tornando algo mais. Gente, só leiam, só assistem, eles são livros em quadrinho que foram transformados em série e agora, no próximo mês, em filme na Netflix. É lindo demais, é lindo demais. A classificação etária, eu acho que é 12 anos, se eu não me engano. Então, assim, é muito fofo, é muito lindo. E também a gente tem tantos personagens maravilhosos nesse livro e nessa série da Netflix. Mesmo a história sendo do Nick e do Charlie, a gente também sente que os amigos também são. Gente, eu prometo que eu já tô quase acabando, tá? Eu também sinto que preciso falar de San Junipero. É um episódio da série Black Mirror. A história acompanha duas mulheres que se conhecem em uma cidade litorânea chamada San Junipero. Tudo começa de um jeito muito tranquilo e parecendo tudo muito leve. Mas, como é Black Mirror, a gente sabe que não é tão fácil assim. O que era pra ser
só um romancinho leve acaba se tornando algo muito mais profundo, onde se mistura tecnologia, que é uma coisa que eu amo no Black Mirror, e também o relacionamento das duas. Outro livro que eu também tenho um amor gigantesco, sabe? É um amor gigante que eu tenho, é todos da série Game Changers, porém, mais especificamente, The Long Game. A série Game Changers, para você que ainda não leu ou não entende, não sabe do que eu tô falando, é uma série de livros da escritora Rachel Reid. Existem, eu acho que 6 livros, 6 livros. E o 7º irá lançar ano que vem, onde cada livro tem umas histórias diferentes de jogadores diferentes. Todos os livros se conectam, mas você também pode lê-los separadamente. Mas, conselho de amiga, leia todos, é tão bom. Leia todos, você vai se apaixonar por todos os personagens. E The Long Game, como eu disse, é a continuação do livro 2 da série Game Changers, Hidden Rivalry, que talvez vocês conheçam por Rivalidade Ardente, porque se tornou uma série na HBO esse ano aqui no Brasil, onde acompanhamos a história de Shane Hollander e Ilya Rozanov, que são rivais no gelo, porém, por trás do gelo, escondem um relacionamento de mais de 10 anos. Após os 10 anos escondendo o relacionamento em Hidden Rivalry, eles ainda mantêm um segredo para se privar e também tentar proteger suas carreiras. Porém, nessa altura do campeonato, Ilya não quer mais esconder isso. Ele está cansado de ter que fingir ser o que ele não é, e também ele está cansado de não poder expor o relacionamento e ter uma vida normal, assim como todos os outros jogadores e suas esposas. Aproveitando o vídeo de hoje, eu gostaria de abordar esse assunto e trazer uma leve reflexão sobre uma criadora literária disse sobre livros queer. Sobre essa polêmica sobre literatura queer, eu gostaria de dizer que conteúdo LGBT não é gênero, é vida, é representatividade. E se você deixa de ler ou assistir alguma coisa porque fala sobre pessoas queer, talvez o problema não seja a representatividade, seja a sua cabeça limitada. Eu só gostaria de fazer esse adendo e expor a minha opinião sobre isso. Foi esse o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham se interessado por algum desses filmes, recomendo todos eles. E se você tem algum filme, ainda tem muitos outros, né, que eu quero ler e que eu preciso ler e que eu preciso assistir. Então, se você tem alguma recomendação pra mim, comenta aqui embaixo. Eu espero que esse vídeo tenha sido um bom vídeo para iniciar esse mês. E logo mais eu trarei mais assuntos um pouco mais profundos sobre isso. Manda esse vídeo pra alguém que ama a cultura pop, assim como eu. E um beijo, me siga nas redes sociais se você gostaria de saber um pouco mais sobre a minha vida pessoal, vai estar passando aqui, TikTok e Instagram, @GabrielaVigel. Um beijo pra vocês e